Glórias a Deus. Paz e graça a todos e a todos em nome de Jesus. Uma boa noite. Quanto está feliz com Jesus? Amém. Hoje faltou bastante irmãos, mas nós estamos aqui para glorificar ao Senhor. As irmãs Dilane está ali. É Dilane, né? É Dilane. A glória é dada ao Senhor. Como é que os irmãos querem receber? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, nesta noite precisamos ouvir a voz do Senhor, ó Pai. Seja quebrar as cadeias, as algemas, muralhas, cordões, as amarras, que seja destruída com todas as forças malignas, demoníacas e diabólicas. Que o nome do Senhor seja glorificado, prescadamente cativo ao Senhor, ó Pai. Que todavia o nome do Senhor seja exaltado em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. No livro de Gênesis, capítulo 3. Nós, na quarta-feira, começamos a falar um pouco sobre batalha espiritual. E na oportunidade eu tinha falado para os irmãos que eu tinha ministrado só um ponto e ainda faltavam 2. Não sei se nessa noite dará tempo de ministrar os 2 pontos restantes, mas por certo serei bem sucinto para que nós venhamos degustar dessa palavra de Deus. Peço que todos fiquem atentos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós estamos vivendo dias muito trabalhosos. Precisamos ter discernimento, porque o mundo espiritual é muito sério. É muito sério. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos que diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores da árvore do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecidos do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estava nu. Puseram folha de figueira e fizeram cinta para si. Quando ouviu a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e fiquei, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem à mulher: que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste?
Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos, e eis entre todos os animais selvagens. Rastejareis sobre o teu ventre, e comereis pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz sobre batalhas espirituais. Estamos vivendo e sempre vamos viver esse ciclo. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz que o pó e o corpo ele veio do pó, e do pó vai voltar. Mas o nosso espírito vai voltar para Deus. E por isso nós não podemos estar desapercebidos. Precisamos viver Cristo aqui na terra. Se prestar atenção à palavra que nós sabemos direito, do versículo 4, Satanás ele coloca uma dúvida diante de Eva. Ele diz: olha, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. A serpente, o diabo, ele lança uma dúvida. E baseado naquela dúvida que lançou ali, que aquela conversa, aquele diálogo que ele estava ali, não só foi simplesmente uma narrativa de um momento só. Ali foi vários momentos, vários dias, ali houve-se uma conversa. E por certo chegou o momento que pegou Eva fragilizada. Por isso que nós não podemos abrir precedência para Satanás. Porque ele espera a pessoa estar fragilizada. A precedência que o homem abriu perante Satanás foi comer. Foi desgustar daquilo que não poderia desgustar. Foi provar daquilo que não poderia provar. Foi fazer daquilo que não poderia fazer. Foi conversar com aquele que não poderia conversar. Foi ter comunhão com quem não deveria ter comunhão. Então, Satanás ele chega ali, ele usa a serpente para poder ali conversar com Eva e levar Eva a pecar contra Deus. Hoje não é diferente. Quantas vezes o homem, o ser humano, fica desapercebido e peca contra o Senhor. E nós precisamos entender uma coisa: se foi por intermédio que Satanás ele viu brecha, e o homem abriu precedência para a minha morte, porque por intermédio do pecado gerou a morte, como está escrito no livro de Romanos capítulo 6, do seu versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por intermédio do pecado se gerou-se a morte, como está escrito no livro do profeta Isaías 59, que o pecado foi separação do homem com Deus e Deus para com o homem. Por intermédio do pecado gera a separação de Deus, como está escrito no livro de Romanos capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos, afastados, estão da glória do Senhor. Entende isso? Como é que a humanidade está vivendo? Afastado de Deus, nos seus meros prazeres. E a palavra do Senhor nos diz que ali abriu procedente, porque Deus falou para Adão: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali Eva ali comeu e levou para seu esposo. Nós precisamos estar atentos nos dias atuais. O que estamos falando? O que estamos
estamos ouvindo, que estamos praticando, quais são os nossos comportamentos, que tipo de caráter espiritual temos, que tipo de ética espiritual nós temos, que tipo de cristão nós somos na terra, qual ser humano somos. Então Satanás ele tenta Eva come, leva para o seu esposo Adão, e ali houve-se uma terceirização de responsabilidade. Ela disse mesmo assim: olha, foi a serpente que me enganou, foi a serpente. Adão disse, aí Adão, digamos que quer responsabilizar Deus, foi a mulher que tu me deste. Entende isso? Quantas vezes o ser humano diz assim: Senhor, por que eu estou assim? Por que está acontecendo isso? Quantas dizem assim: eu não quero mais viver, não vou mais te servir, não vou mais estar envolvido, não vou mais para a tua presença, não vou mais fazer a tua obra, não vou mais te adorar, achando um ser humano que Deus vai se prejudicar. O único prejudicado é o homem se tomar essa atitude, porque nós, sem Deus, nós não somos nada, e Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. E aí o que foi que aconteceu? Satanás ele achou brecha na serpente, utilizou ali o corpo dela e tentou ela. E por certo também, o nosso mestre, quando ele vai até João, no livro de Mateus capítulo 4, e quando ele chega até João ali, ele é batizado, e diz a palavra do Senhor que ele é pelo Espírito conduzido ao deserto. Então Adão ele pecou, Eva pecou, mas o segundo Adão, Cristo, o meu Cristo, o seu Cristo, o nosso Cristo, o Cristo daquele que quer aceitar Ele, porque no livro de Romanos capítulo 10, versículo 9 está escrito: se com a tua boca confessar, está escrito, a palavra está pertinho de ti, no teu coração. Se aceitar, vai viver com Ele, vai andar com Ele. Aí quando chega no livro de Mateus, da mesma artimanha que Satanás usou com Adão e Eva, ele espera o nosso Messias ficar fragilizado. Como ser humano ele teve fome, como ser humano ele teve sede, como ser humano ele se cansou, como ser humano ele foi quitado, como ser humano ele se angustiou, como ser humano ele ficou abatido, como ser humano ele foi perseguido, como ser humano ele foi caluniado, mas como Cordeiro Santo de Deus, ele não abriu sua boca uma vez só sequer diante dos seus tormenteadores. Como Cordeiro Santo de Deus, ele não negou a cruz. Como Cordeiro Santo de Deus, ele não negou Jesus a Deus. Como Cordeiro Santo de Deus, ele não deu ouvido a Satanás e aos demônios. Satanás espera ele ter fome. Eu falei no início que ele espera o ser humano ficar fragilizado, e aí ele lança uma dúvida de novo. Satanás ele sabia que o meu, o seu, o nosso mestre da igreja, Jesus Cristo, o Messias, o Ramone, o Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o que é, o que é, o que há de mim, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Satanás ele sabia que Cristo era filho de Deus, mas mesmo assim ele falou: se tu és filho de Deus, faz essa pedra se transforme em pão. Tudo que ele queria também era tirar Jesus Cristo do objetivo. Tudo que ele queria também era tirar Cristo da cruz. O diabo não queria que o mestre fosse a cruz, porque foi na cruz que o mestre venceu a morte.
Foi na cruz que o mestre venceu a perseguição. Foi na cruz que o mestre venceu a Satanás. Foi na cruz que o mestre venceu a enfermidade. Foi na cruz que o mestre venceu as maldições. Foi na cruz que o mestre venceu a artimanha, o reino das trevas maligna, diabólica, para dar liberdade à humanidade. Por isso está escrito no livro de João, capítulo 8, no versículo 32: conhecerei a verdade, e ela vos libertará. Se pois o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi na cruz do Calvário ele se fez maldição para me libertar e para te libertar. Foi na cruz do Calvário que ele se fez enfermo para me dar a minha, sua cura. Foi na cruz do Calvário que ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia para lhe dar vida e vida em abundância, para lhe ressuscitar. Se você permanecer, se eu permanecer na presença dele e para arrebatamento da igreja. Foi na cruz do Calvário que ele diz assim: Pai, está tudo consumado, e aquilo que fazia separação não faz mais, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Manda a vaca até todos ouvirem. Entende isso? Satanás ele tenta ela. Ela come e dá Adão. Ele também foi tentar a Jesus. E não é diferente dos dias atuais. Quantos têm negado Jesus? Quantos têm se afastado da presença de Deus? Quantos têm entristecido o Espírito Santo? Quantos têm voltado? O segundo estado tem sido pior do que o primeiro, porque prefere dar ouvido a Satanás e aos demônios, mas muitos não querem dar ouvido a Deus. E diz a palavra do Senhor que Satanás, no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 2, a antiga serpente ainda continua nas evidências, ou na evidência, ainda continua tentando, ainda continua tribulando a vida de muitas pessoas. No livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 2 diz: ele segurou da grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Entende isso? Existe uma batalha, e nós precisamos entender que não é simplesmente nós chegar para o irmão, Pai do Senhor, não é simplesmente carregar uma Bíblia, não é simplesmente vir ou ir às igrejas. Não, meus amados irmãos, ser cristão é muito mais do que pensamos e imaginamos. Aleluia. Nós estamos vivendo de batalhas espiritual, e a batalha espiritual é coisas muito sérias. Tudo que nós falando é espírito, tudo que nós verbalizando é espírito, todas as nossas atitudes é no mundo espiritual. Porém, nós estamos no mundo físico, e se nós não entender o que é o mundo espiritual, não vai perceber o que é o mundo físico. Por isso nós precisamos entender isso, porque tem muitas pessoas que não avançam e não vencem as orações, não ganham as suas petições e orações. Lembra do nosso irmão Daniel? Deus, ele ouviu a sua primeira vez que ele colocou o coração a orar, mas Satanás travou na oração, Satanás impediu a oração, Satanás deteve ali. Só que Daniel, ele era um homem ali diante do Senhor espiritual, na busca por Deus, e ele queria saber a resposta sobre Israel. E ele ali começou a buscar, começou a orar. Não pare de orar. Quer vitória? Ore. Quer vencer o mundo espiritual? Jejue. A casta de demônio que só sai com jejum e oração.
não é falando para o vizinho, não é falando para a vizinha, não é falando para o tio, para a tia, para o pai, para a mãe, não é falando para A, para B, para C. É em jejum e em oração que vence-se batalhas espiritual. É jejum e oração que as cadeias são quebradas. E eu quero te dizer uma coisa: não só é os crentes que jejumam, vários segmentos jejumam. Então o jejum ele mortifica a carne e fortalece o espírito. A oração tem comunhão com Deus. Falamos e ouvimos aquele que deixa percebido a sua audição para ouvir a voz do Senhor. Precisamos jejuar, precisamos orar e precisamos ler a palavra. E sobre todas as coisas precisamos ser vigilantes. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora da tentação. Precisamos estar em vigilância, porque Satanás ele precisa de corpo. Ele não está nem aí para usar um cristão ou uma pessoa que não seja cristã. Ele precisa de corpo. Ele não está olhando estatura, ele não está olhando posição social, ele não está olhando se a pessoa é fraca ou poderosa, se é pequeno ou grande, se é negro ou branco, se é basta. Ele não está olhando nada disso. Ele está olhando que ele vem para matar, roubar e destruir. Precisamos estar tendo sobre isso. Oh, aleluia. Satanás ele é serpente. E como serpente, ele é um ser que ele está ali para poder lançar ali os dados infernais, para poder lançar ali o seu veneno. Mas se Satanás tem o veneno, nós temos o sangue de Jesus. Se Satanás ele tem treva, nós temos a luz. Se Satanás ele tem contenda, nós temos a paz, nós somos pacificador. Se Satanás ele tem raiva, nós temos amor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, capítulo 9, do versículo 11, diz mesmo assim: e tinha sobre ele como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon e em grego Apolion. E no versículo 10 diz: tinha ainda cauda como escorpião, e ferrão na cauda, tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Mas eu quero me atender aqui no versículo 11, que ele diz assim: tinha sobre ele como seu rei o anjo do abismo. Se a palavra, se for ver aqui esse significado, vai ver que esse significado é de destruidor. Apolion e Abadon, destruidor. Mas muitas vezes os cristãos não sabem desse detalhe. Por quê? Porque por falta de leitura da palavra, a palavra do Senhor diz: por falta de buscar a Deus, por falta de discernimento, o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Aí quando não tem o conhecimento, é uma presa fácil. E Deus não quer que os filhos dele sejam uma presa fácil diante de Satanás e os demônios. Aleluia. Deus ele quer que nós vivemos diante dele, sendo apercebido o que é que está acontecendo e por que vai estar e por que vai acontecer. Deus quer que nós estejamos diante dele ali em vigilância. Deus quer que nós estejamos perante ele, meus amados irmãos, levando a voz nova para as outras pessoas. Mas se Deus está no dia de domingo, olha, dizendo para cada um que está aqui, ou aqueles que estão na sua casa, que estão ouvindo essa ministração, olha, te põe de pé e olha, levanta a tua cabeça, volta para o Senhor, para poder Deus fazer uma grande obra na sua vida. Satanás ele é destruidor. Ele não está nem aí para destruir o casamento, porque ele não pode casar.
Demônio, ele não tem sexo, ele é assexuado. Ele não é nem homem nem é mulher. É assexuado, não tem sexo. Então ele não está nem aí. Ele não gosta de casamento. Ele não gosta quando vê uma mulher grávida, porque ele não pode multiplicar. Ele não gosta quando o casamento está ali na presença do Senhor, porque o casamento não é dele, o casamento é de Deus. Ele não gosta de uma família bem sucedida. Por quê? Porque a família não é dele, a família é de Deus. Ele não gosta quando o homem e a mulher prestam culto a Deus. Por quê? Porque ele sabe que quando ele abria a boca como Lúcifer, da boca dele saía todo som de instrumento. Você entende isso? Que ele sabe o que ele perdeu, e ele sabe que Deus deu ao homem. Você sabe como é importante a salvação que Deus nos entregou? Você sabe quão privilégio é nesta noite a gente estamos adorando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você sabe quanto é maravilhoso estamos aqui? Você sabe quantas pessoas não têm oportunidade no dia de hoje e desceu a sepultura sem Deus? Você sabe quantas pessoas neste momento estão no inferno gemendo, pedindo por uma oportunidade, e essa oportunidade nunca vai chegar? Porque se tem alguma coisa a se arrepender, tem que se arrepender aqui, porque em espírito ninguém se arrepende, porque não tem perdão para Satanás e os demônios, porque eles pecaram em espírito, e que peca em espírito não tem arrependimento, não tem perdão. Se tem perdão, é aqui na terra. É aqui na terra. E quem diz isso? É aqui na terra que tem perdão. E Deus te chama, e Deus nos chama para uma responsabilidade. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 9, no versículo 34, ao que diz a palavra do Senhor. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz: mas os fariseus murmuravam: pelo maurais dos demônios é que ele os expele os demônios. O Senhor Jesus Cristo, ele estava ali fazendo a obra do Senhor, de Deus. E por certo, ali estava um endemoniado, e o Senhor Jesus Cristo, ele veio libertar, ele veio curar, ele veio salvar. O Senhor Jesus Cristo, ele veio restabelecer o homem a Deus, porque a aliança tinha sido quebrada com Adão e Eva, e Cristo, o segundo Adão, veio para restabelecer essa aliança. E quando ele estava expulsando o demônio ali, interessante que ali eram os fariseus, homens iletrados, doutores de lei, sábios. Não era qualquer um que estava falando. E ele sabia que vinha Jesus Cristo. Ele sabia que o Emanuel vinha. Mas só que naquele momento ali, ele estava tomado por demônios. E simplesmente ele falou: não, ele expulsa demônios pelo maiorais dos demônios. Ele expulsa os demônios por demônios. Entende isso? Quantas vezes o ser humano fica tão desapercebido que não sabe o que é Deus e o que é demônio, por falta de discernimento de espírito. Porque muitas vezes as pessoas ficam, está tendo muita confusão de movimento. Tem muitas pessoas que pensam que os movimentos que estão acontecendo é a pessoa que é cheia de Deus. Precisamos estar muito cauteloso e cautelosa. Precisamos vivenciar, buscar o sobrenatural do Senhor. Se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, se encher do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pedir a Deus discernimento de espírito para não enganar e não ser enganado por Satanás.
Deus que fala em nome de Deus e nos dá na presença do Senhor. Já está muito tempo afastado. Porque tem muitos que o Senhor vai dizendo assim: olha, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. E alguns vai dizendo assim: mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu curei, eu libertei, em teu nome eu fiz sinais, prodígios e maravilha. Mas o Senhor vai dizer naquele santo dia: mas eu nunca estive contigo. E o Senhor vai dizer naquele dia: apartai de mim, porque eu não te conheço. Por que isso? Por quê? Porque tem muitas pessoas, muitos filhos e filhas do Senhor, que se possível passa na frente de uma televisão, na frente de um Face, de um WhatsApp, ali usando um aparelho celular, o dia todo, a noite toda, a madrugada toda, mas quando vai ler a Bíblia, não tem força para orar, não tem vigor. Porque tem muitos que estão perdendo a vontade de orar, porque tem muitos que estão perdendo a vontade de ler a Bíblia, porque tem muitos que estão perdendo a vontade de jejuar, porque tem muitos que estão perdendo a vontade de congregar, porque tem muitos que estão perdendo a vontade de vir à casa do Senhor e fica terceirizando a responsabilidade. É por causa de fulano de tal, é por causa do irmão, da irmã, mas não é não, irmão, porque naquele santo dia Deus vai cobrar individualmente a responsabilidade de cada um. Oh, aleluia! Entende isso? E Deus me chama para uma responsabilidade. A palavra do Senhor diz que ali ele estava dizendo que ele estava expulsando pelo maiorais dos demônios, porque Satanás ele é rebelde e ele trouxe consigo a terça parte dos anjos. E hoje não é diferente, porque nos dias atuais nós estamos vendo muitos irmãos se levantando contra o outro, porque nos dias atuais nós estamos vendo muitas pessoas se levantando contra a outra, porque nos dias atuais o amor de muitos está se esfriando por se multiplicar a iniquidade, porque nos dias atuais nós só vemos palavras para levar o ego da pessoa, porque nos dias atuais só tem palavra homocênico, não cristocênico. Porque nos dias atuais muitos louvores não é cristocênico, mas sim sempre homocênico. Porque nos dias atuais está assim, porque Satanás ele sabe de onde ele saiu e ele quer colocar confusão diante das pessoas, dos filhos e das filhas da humanidade de Deus, para se afastar da presença do Senhor, para se afastar de Deus. O demônio não brinca de ser demônio, Satanás não brinca de ser Satanás. Crente não pode brincar de ser crente, cristão não pode brincar de ser cristão, filho de Deus não pode brincar de ser filho de Deus. Nós não podemos brincar de vir à igreja. Somos templo do Espírito Santo, somos casa do Senhor, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos templo do Espírito Santo. Porque Satanás ultimamente tem uma facilidade de colocar contenda entre os irmãos, porque falta vigilância, falta vigilância, falta busca de entendimento, falta ele, você, nós, todos aqueles que estão ouvindo e que vão ouvir essa palavra e entender que a nossa, a minha, a sua, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra a legião, principado e potestade. Por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Efésios capítulo 6, no versículo 10: no demais, irmão meus, se revestir do Senhor e da força do seu poder. Quando a igreja se reveste do Senhor, quando a igreja se reveste da força do poder do Senhor, Satanás ele olha, mas vai ver a glória de Deus, porque em Isaías 60 está escrito: levanta-te e resplandece, que vem chegando a tua luz, e a glória do Senhor vai chegando sobre ti. Olha, eu quero te dizer, o Senhor, quando nós se revestimos da força e do poder do Senhor, e o cai do teu lado, desce do teu direito, e tu não será atingido, somente com teus olhos olhará e verá
tua cabeça com óleo e tocares transporta. Quando se revestimos da presença do Senhor, nós estamos no esconderijo do Altíssimo e por certo o sol não vai te queimar. Eu chegarei. Precisamos se revestir da presença do Senhor. O livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 2 diz: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Oh, aleluia. Me desculpe, pulou aqui e eu li em Timóteo, mas é em Efésios. Então diz a palavra do Senhor que nós precisamos estar diante do Senhor. Mas o apóstolo Paulo estava falando aqui para Timóteo: o que eu ouvi, eu lhe instruí, Timóteo, que você repasse para outro, reproduza, ensine, fale no caminho, fale de Deus, fale do Espírito Santo, fale do Senhor Jesus Cristo e fale também que nos últimos dias serão dias trabalhosos, dias de homem amante de si mesmo, dias de homens caluniadores, desobedientes a pai e mãe, dia de homens que se afasta da presença do Senhor pela prostituição, pela fornicação, pelo adultério, dia que homens e mulheres estão repudiando e sendo repudiadas, dia que homens e mulheres estão mercanteando a palavra do Senhor, dia que homens e mulheres estão contemplando. Timóteo, fala para a igreja, Timóteo, que precisa, Timóteo, se apresentar como filhos fiel diante do Senhor. Mas eu quero te mostrar, Timóteo, se apresente perante o Senhor como um bom obreiro aprovado, o qual que não venha ter de se vergonhar, Timóteo. E Deus começou a usar ali o apóstolo Paulo para falar para Timóteo. E eu quero te falar algo agora no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 2, que diz a palavra do Senhor: os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no espírito da desobediência. Eu te aconselho nesta noite, e vivo para mim também, como igreja, nós não podemos abrir precedente para espírito de desobediência, para demônios que atuam no ar. Não podemos abrir precedência para mentira. Não podemos abrir brecha, lacuna, para viver fora da presença do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, irmãos, a sua, minha, nossa luta não é contra outra pessoa, é contra Satanás e os demônios. Talvez você que está em sua casa, no seu trabalho, em um hospital, talvez que você que está em um presídio ou em uma delegacia, talvez que você está em uma clínica, talvez que você está aonde quer que você esteja ouvindo essa palavra agora, ou que vai ouvir, e nós que estejamos aqui nesta noite, eu quero lhe dizer uma coisa: não deixe que Satanás atribua a sua vida. Talvez você esteja em casa ou em outro lugar, quem está acamado, quem está no sofá, quem está em uma cama, quem está numa cadeira de roda, ou até mesmo que está com espírito de depressão. Permita que Deus mude a história da sua vida. Se for liberar perdão, libere. Aceite Jesus hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais.
O ontem passou, o agora estamos vivendo, o amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. O dia é hoje, o dia é agora, o momento é agora. Oh, aleluia! No texto, a vida está atribulada por falta de um perdão. Não fique colocando, terceirizando responsabilidade por outras pessoas, porque não é outras pessoas que vai te salvar ou que vai te salvar. Quem salva é Cristo, quem salva é Jesus, é Ele. Se tem que temer a Ele. O Deus desse século, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz que o Deus desse século, os ídolos desse século, o Deus desse século, o inimigo desse século, de Deus, dos filhos de Deus, paralisou, neutralizou o entendimento de muitos, para que não viesse resplandecer a verdade, porque tem muitos que falam da verdade e vivem a mentira, porque tem muitos que falam da luz e vivem na treva, porque tem muitos que pensam que o dom de revelação é superior à salvação ou outros irmãos, porque tem muitos que pensam que o dom de profecias quer dizer que já está salvo, porque tem muitos que pensam que o dom de sinais, prodígios e maravilha quer dizer que já está na eternidade, salvo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu devo olhar para o ser humano como se fosse superior para mim, independente que Deus me use. Eu sou como servo, eu sou servo, a igreja é servo, e como servo nós estamos aqui para servir. Se Deus te usa na revelação, se Deus te usa na profecia, se Deus te usa nos sinais, prodígios e maravilha, se Deus te usa na palavra, se Deus te usa, é para a glória dele. Nós só somos servos, não somos melhor do que ninguém. Se possui bem, é mordomo, entende? Não viemos para a terra, não vamos voltar para ela. O Senhor deu, e o Senhor pode tomar a qualquer momento, mas bendito seja o nome do Senhor. Bendito é Ele, a glória dele, a loucura dele, a exaltação dele. Se sua conta bancária estiver recheada de valores, administre, é um mordomo, é uma mordomo. Na sua garagem tem 2, 3, ou um carro, ou um automóvel, seja o que for, administre. Se na sua empresa você está sendo bem sucedido, bem sucedida, só faça administrar, é um mordomo, só faça administrar. E eu quero te dizer uma coisa: os nossos filhos também não somos nossos, é herança do Senhor. Nós vamos ter que administrar, ensinar, cuidar ali. Então Deus nos chama a uma responsabilidade nesta noite. Não podemos abrir precedência para Satanás e os demônios, porque ele é o príncipe deste mundo. No livro de João, capítulo 12, do versículo 31, fala que ele é o príncipe deste mundo. E ele foi capaz de chegar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e falou: tudo isso foi me dado, eu também eu te dou. Aí ele falou para o mestre: eu só quero que você se prostre e me adore. Aleluia. Porque se Jesus Cristo prostrasse e adorasse, ia fazer o que Adão e Eva fez: desobedecer a Deus. Jesus não quer que a igreja dele desobedeça a Ele. Deus não quer que a igreja dele desobedeça a Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse sobre seus pés. O demônio é tão astuto
que pelo o YouTube não foi transmitido, que está na internet caiu.